A Clara entrou aí. E que a gente consiga tão sonhada vaga, né, pessoal? Porque, afinal de contas, foi um ano que a gente se dedicou tanto. Abriu mão de várias coisas para poder se preparar. E eu acho que tem tudo para ser realmente o grande ano da vida de vocês. A vacina já está vindo. A gente tem uma perspectiva de futuro, né, coisa que há 6 meses atrás a gente mal conseguiria imaginar. Então, a gente também tem que tentar aproveitar o lado bom das coisas, beleza? Gente, como a gente só tem mais essa semaninha, eu vou trabalhar com vocês a revisão da citologia, tá? Que é um conteúdo bem recorrente nas provas, então a gente vai revisar isso. A gente vai ver hoje membrana, composição e transporte, amanhã vamos ver organelas, tá bom? Então eu vou apresentar aqui minha tela para vocês e vamos lá. Deixa eu só ver isso aqui. Eu só preciso que alguém me diga se realmente está vendo. Está aparecendo para vocês isso? A minha tela, a apresentação? Hein, gente? Me respondam aí, preciso dessa confirmação de vocês. E agora? Será que tem alguém aí na aula? Tem 13 pessoas e todos estão dormindo, eu não acredito. Sim, tá aparecendo. Ah, tá aparecendo. Muito obrigado, Ana. Então, vamos lá. Assim, ó, a citologia, né, vai ser dividida em 3. Primeira parte da citologia, deixa eu só apresentar minha linda face para vocês aqui, ó. Vocês conseguem enxergar também. O que eu ia dizer mesmo? Ah, lembrei. A citologia vai ser dividida em 3, tá, pessoal? O que a gente vai ver da citologia? A gente vai ver a membrana com a composição e transporte, as organelas e o núcleo. Tá? Mas o núcleo, vocês revisaram quando viram mitose e meiose. Então, o núcleo a gente não vai ver. A gente só vai ver membrana e organelas. Ok? Então, fica aí o registro. Beleza. Bom, quando a gente fala em membrana, a gente fala daquela estrutura presente em todas as células de todos os seres vivos. Portanto, não existe célula que não possua membrana, tá? Isso é um detalhe importante. E essa estrutura que foi descoberta em meados do século XIX, ali, os caras já século XIX não, século XX, 1950 e pouquinhos, tá? Os caras viram que era uma estrutura que tinha uma composição complexa e um arranjo, né, geométrico espacial também complexo, tá? E aí, 2 pesquisadores, a saber, Singer e Nicholson, então esses caras aqui, ó, tá? O Singer e o Nicholson, falaram, né, de acordo com o avanço da microscopia eletrônica, os caras falaram assim, olha, as membranas biológicas apresentam uma bicamada de fosfolipídios, ou seja, eu vou ter uma camada de fosfolipídios externa e uma outra camada interna. É assim que se arranja na célula. E nessa bicamada, nós vamos ter proteínas, carboidratos e lipídios. Aqui, ó, lipo. Por isso que essa composição lipoproteica refere-se aos lipídios e às proteínas, tá? Eu não vou descartar o carboidrato, que ele é importante, mas num cenário geral, né, ele é secundário, tá? Lipídios e proteínas são mais importantes. Por isso, esses caras falaram que o modelo da membrana, né, é chamado de modelo mosaico fluido. Ora, por que mosaico fluido? Para quem lembra, o mosaico é uma composição variada. Então, as membranas biológicas compõem uma composição variada. E eu já disse quais são as variantes, né? As variantes são fosfolipídios, proteínas e carboidratos, tá? No modelo mosaico fluido. Mosaico porque tem composição variada. E por que fluido? Fluido porque os seus constituintes se movem, tá? Eles movem-se através da membrana. E a gente vai ver como é esses movimentos. Tá? Isso pode ser que apareça alguma coisa no Enem relacionada ao coronavírus, por exemplo, também. Tá bom? Presente em todos os seres vivos, tá? Ah, essa composição aqui, ó, é importante. A bicamada de fosfolipídios tem composição lipoproteica, de lipídios e proteínas, tá? Vai ter outras coisas? Vai, mas principalmente lipídios e proteínas, tá bom?
todos os seres vivos varia um pouquinho, né, de organismo para organismo. Alguns vão ter mais de uma coisa, menos de outra, né? Essa proporção na composição da membrana pode variar minimamente, mas pode, tá? Esse modelo tridimensional descrito pelo Singolin Nicholson é chamado de mosaico fluido. Mosaico porque é variada com sua composição e fluido porque seus elementos se movem, tá bom? Além disso, possui uma permeabilidade seletiva. O que significa dizer que a membrana tem uma permeabilidade seletiva? Significa dizer que ela seleciona, ela que diz quem entra e quem sai para dentro da célula, tá? Então, semipermeável, permeabilidade seletiva, isso significa dizer que as coisas que movem-se do interior para fora ou de fora para o interior das células, passando pela membrana, obviamente, são coisas que a membrana permite sua passagem, ou melhor dizendo, a membrana controla a sua passagem, tá? E, afinal de contas, por que as células possuem membranas? Ora, porque as células, porque as membranas atuam como uma barreira, né? Um filtro, dizendo, ó, tu pode entrar e tu não, para cada uma das substâncias que entram e saem das nossas células, beleza? Os carboidratos que vão estar presentes nesse modelo, a gente vai ver eles mais específicos daqui um pouquinho, dentre eles, a gente tem o glicocálix, que é muito importante, tá? Principalmente em células animais. O glicocálix, que é esse carboidrato presente na membrana externa, né, na parte externa da membrana das células animais, ele vai ter uma função bem importante, a gente já vai falar dele daqui um pouquinho, tá? Em plantas, né, a gente não tem o glicocálix, mas a gente tem a celulose. Para quem não lembra, a gente reviu celulose, né, quando a gente falou de açúcar, a celulose é um polissacarídeo, né, é um açúcar grandão, sacarídeo. Insolúvel em água, aquela coisa toda que a gente já viu, tá? As proteínas que vão estar presentes na membrana vão ter funções distintas. A grande maioria delas vai ser de transporte, tá? Que a gente vai chamar de proteínas de canais ou proteínas transportadoras. Mas a gente também vai ter aquelas proteínas de comunicação, dentre elas, por exemplo, o glicocálix. E proteínas receptoras, dentre elas, por exemplo, tá todo mundo falando agora, né, de coronavírus, de vacina, de antígeno e anticorpo, né? Antígeno é a proteína que a gente tem na parede externa das membranas que vai reconhecer, né, alguma estrutura, algum corpo estranho, algum patógeno. No caso do coronavírus, né, a proteína específica lá do coronavírus. Então, é bem possível ter uma questão que envolva membrana, tá? E associando a coronavírus. Ou alguma outra doença viral, por exemplo. Então, a gente tem que ficar esperto nisso. Vindo aqui para a figurinha, ó, pessoal. A gente tem ali, né, essa primeira camada que eu falei, que é a camada voltada para o meio externo. A gente tem a segunda camada, que é a camada voltada para o meio interno. E percebam o seguinte, ó. Algumas proteínas vão estar localizadas somente na face externa, outras somente na face interna, e algumas outras, como está destacando aqui esses furinhos, elas são proteínas que transpassam, né, atravessam essa bicamada. A gente chama essas proteínas de transmembrana, tá? Ó, molécula de proteína que atravessa as duas camadas lipídicas. A gente chama de transmembrana, proteínas de transmembrana, tá? Em composição, a gente também tem, ó, proteínas que não atravessam, né? Tanto aqui no lado interno, abaixo, quanto no lado externo, assim, tá? Bom, dentre os carinhos da membrana, a gente tem os fosfolipídios, né? A gente já falou de fosfolipídio quando a gente falou lá de gordura, de lipídios. Esses caras aqui, ó, prestem atenção nele. Eles vão ter uma cabeça, que é composta por tudo isso aqui, ó. Tá? Que em destaque aqui está trazendo para a gente 3 constituintes, que é o grupamento colina. Olha lá o grupamento colina, lá, ó. Tem um nitrogênio que não se liga, tem um elétron sobrando, né? Esse mais aqui, desculpa, um elétron faltando, significa dizer que sequestraram um elétron nesse cara aqui. Então ele é uma espécie polar, tá? Tem par de eletrônico não ligante ali. Portanto, o grupo colina é quem confere para a cabeça de um fosfolipídio a polaridade. Depois a gente tem um grupo fosfato e um glicerol, tá? Portanto, devido a esse grupo colina, a gente sabe que a cabeça dos fosfolipídios é uma cabeça polar. Ó, polar. Logo, se é polar, gosta, né? Hidrofilia, fílica, gostar de. É uma cabeça que se liga diretamente com a água, porque tem uma polaridade do seu grupamento colina. Já a caudinha, que é composta de ácidos graxos, ó, podem ser saturados, como está representando aqui, só carbono e hidrogênio.
ou insaturados, né, tendo pelo menos uma ligação dupla, essa cauda, né, ela não tem par eletrônico não ligante. Por isso que a gente diz que a cauda, ela é apolar. Logo, ela não gosta de água. Ela é hidrofóbica, apolar, tá? E é graças aos fosfolipídios da membrana que a gente tem, né, esse arranjo de bicamada. Por quê? A gente voltar aqui, ó, a gente percebe o seguinte, ó, cabeça polar voltada para o meio externo, que é um ambiente aquoso, tá? Aqui está em contato com a água. Aqui, ó, ela se inverte, olha aqui a cabeça, ó, para baixo, voltada para o meio interno, isso aqui é o meio interno, e também é um ambiente aquoso, né? Também é um ambiente aquoso. Por quê? Isso em contato com a água, isso em contato com a água. E as caudinhas, e as caudas, as partes das perninhas do fosfolipídio ali, ó, elas têm que estar em contato consigo mesmo. Olha lá, ó. Por quê? Apolar com apolar. Tá? Esse é o arranjo da membrana. A membrana só se arranja dessa forma graças à propriedade apolar das suas caudas, tá bom? Os fosfolipídios. Então, ó, o fosfolipídio possui uma região hidrofílica, voltada para fora, e uma hidrofóbica, né, voltada para fora, que eu quero dizer, para o ambiente aquoso, e uma região hidrofóbica voltada para o meio não aquoso, para o meio interno das caudinhas dos fosfolipídios. Dessa forma, se organiza através de uma bicamada, tá? O colesterol, que também é um ácido graxo, que também é um lipídio, a gente estudou ele, é um éster, né? O colesterol, próximo aos ácidos graxos insaturados, reduz a fluidez da membrana, pois aproxima os seus fosfolipídios. Ou seja, deixa eu voltar aqui de novo. Deixa eu só apagar a tinta do slide e aí exemplificar isso para vocês. Olha só. Percebam vocês que entre essa cabecinha e essa tem um espacinho. Entre essa cabecinha e essa tem um espacinho, entre essa cabecinha e essa tem um espacinho, por aí vai. Se a gente, deixa eu botar de uma outra cor aqui, deixa eu botar, sei lá, vou representar de preto, tá? Se a gente pegasse e colocasse entre essas cabecinhas o colesterol, ó, vamos botar que ele tá aqui, opa, vamos botar que ele, deixa eu voltar. Ele tá aqui, 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 ó. Eu tô enchendo essa membrana de moléculas de colesterol. O colesterol é como se ele fosse uma colinha. Ele aproxima as cabeças dos fosfolipídios. Quando eu encho uma membrana biológica de colesterol, eu cimento, eu colo os fosfolipídios. Logo, eles perdem a mobilidade. Ou seja, quanto mais colesterol eu tenho, ó, então, a concentração de colesterol para cima, né, colesterol, ou seja, quando eu aumento a concentração de colesterol, eu reduzo a fluidez da membrana. Fluidez da membrana. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? O colesterol em excesso vai fazer com que as nossas membranas biológicas percam sua capacidade de movimentação, tornando-se rígidas. Agora tu pensa, pega lá um vaso sanguíneo. As células do vaso sanguíneo têm membrana, tá? E o colesterol, ele anda por dentro do nosso sangue. E aí o que acontece? Pensa lá que tu é um vaso sanguíneo, tem uma vaso sanguíneo, e o colesterol andando por dentro da membrana do vaso. Acontece que quando começa a acumular colesterol aqui, ó, quando começa a acumular colesterol aqui, essa parte específica das células da parede do vaso sanguíneo, que eu estou destacando aqui para vocês, ó, vão perder a capacidade de se expandir, de dilatar e reduzir, ficar rígidas, fazendo com que, quando o sangue precise fluir numa maior pressão, haja um estrangulamento do vaso. E aí, rebenta. E é dessa forma, cheguei a babar aqui até. É dessa forma que ocorre um AVC, um infarto fulminante do miocárdio. É dessa forma que os vasos sanguíneos se rompem, tá? Então, ou seja, dietas ricas em colesterol são extremamente prejudiciais, tá bom? Por isso que quando vocês vão fazer exame de sangue, normalmente em jejum,
o médico mede, né, as taxas, o exame de sangue revela isso, as taxas de colesterol presente na corrente sanguínea de cada pessoa, tá? Portanto, a gente tem que controlar o consumo de colesterol, tá bom? Deixa eu apagar aqui e vamos dar sequência. Então, ó, o colesterol próximo aos ácidos graxos insaturados, né, reduz a fluidez da membrana, pois aproxima-se dos fosfolipídios. Os ácidos graxos insaturados são responsáveis pela fluidez. Então, quanto mais ácido graxo insaturado, mais fluida é a membrana. Então, ó, o que seria o ideal, tá? Para ter um bom condicionamento cardiovascular? Reduzir o consumo de colesterol e aumentar o consumo de ácido graxo insaturado, que é a famosa gordura boa, tá? Professor, aonde que tem gordura boa? Normalmente em óleos de origem vegetal extra virgem, tá? Por exemplo, óleo de canola, óleo de girassol, o próprio azeite de oliva, tá? É bom consumir, porque eles todos são ricos em ômega, né? O ômega 3, ômega 6, ômega 9, e por aí vai. Os cachorros meuzinhos resolveram acordar aqui, gente. Espera aí, só um segundinho. Acho que deu. Então, o que a gente tem que tomar conta? A gente tem que tomar conta no consumo das substâncias que contenham excesso de ácido graxo saturado, que é prejudicial, e colesterol. Então, substâncias que contenham ácido graxo saturado e colesterol em excesso, devemos cortar. Por exemplo, alimentos de origem animal, como leite, carne, principalmente carne com gordura, né? Carne bovina, carne vermelha, e derivados, tá? Queijo, manteiga e essas coisas todas. Porque isso tem uma concentração de ácido graxo saturado muito grande e também de colesterol, tá bom? Então a gente tem que ter cuidado no consumo dessas substâncias. De preferência, optar por aquelas que não tenham um excesso de ácido graxo saturado, tá? Beleza. Então, olha só. Então, ó, o excesso de ácido graxo insaturado, né, vai ser responsável pela fluidez, fazendo com que os fosfolipídios possam se mover de uma extremidade a outra da membrana, para os lados. Isso é uma característica importante. Deixa eu voltar aqui para a membrana. Esses fosfolipídios, eles conseguem se movimentar nesse sentido aqui, ó. Opa! Ó, nesse sentido, tá? De um lado para o outro. Então, ó, esses caras aqui conseguem vir para cá e conseguem vir para cá. Aqui em cima a mesma coisa. Conseguem vir para a esquerda e conseguem vir para a direita, tá? Então, é como se eu tivesse, pessoal, pensa que vocês estão num baile, tá? Vocês estão num baile, vocês estão dançando. Só que o baile lotou. Então, quanto mais pessoas tem no salão, menos espaço tem pra gente dançar, né? O colesterol é assim. Quanto mais colesterol, menos espaço para dançar. Quanto menos colesterol, mais espaço para dançar. Então, quanto menos colesterol, mais fluido é o movimento dos fosfolipídios da membrana. Saca? Quanto menos colesterol, mais eles conseguem de um lado para o outro. Quanto mais colesterol, menos eles conseguem. Além disso, fosfolipídio, que é tudo dançando no baile, só consegue ir para os lados. Não consegue ir para cima e para baixo. O movimento de ir para cima e para baixo da membrana, só quem faz é a proteína, tá? Então, ó, os fosfolipídios movem-se para os lados. Dessa forma, a fluidez é afetada pela composição e temperatura. Quanto mais colesterol e ácido graxo saturado, menos dançarinos tem no baile. Quanto menos colesterol e ácido graxo saturado, ou quanto mais ácido graxo insaturado, mais fluidez, mais fácil dançar no baile, tá? E temperatura também. Claro que isso aqui tem limite, mas geralmente quanto mais quente, mais fluidez a gente tem. Quanto mais frio, menos fluidez a gente tem, tá? Por isso, a importância do nosso corpo não baixar muito a temperatura, tá? Não baixar muito a temperatura. Beleza? Isso aqui tá só uma composição de lipídios, mas a gente já falou, tá? Agora eu vou falar para vocês das proteínas, né? A gente falou de lipídio da membrana, agora vamos falar da proteína. Tanto as proteínas como os fosfolipídios possuem regiões, né, que gostam e que não gostam da água. Lembra que no fosfolipídio a cabeça gosta e a cauda não gosta? Nas proteínas vai ser uma coisa meio parecida. Nós vamos ter proteínas que gostam de estar em contato com a água e as que não gostam. Obviamente, né? Se eu tenho água aqui fora e aqui dentro, esse espaço aqui, ó, que é a parte que está por fora, vai gostar da água, tal como esse espaço aqui, né?
Já esse interior, que está abrigado da água, está protegido da água, é obviamente porque não gosta. Então, proteínas, tal como os fosfolipídios, vão possuir regiões hidrofílicas, que gostam da água, geralmente voltada para o meio externo e interno da membrana, e regiões hidrofóbicas, que não gostam da água e normalmente são abrigadas do contato com a água, ali mais no interior da bicamada, tá? Proteínas integrais. Quem são essas proteínas integrais? São proteínas que, como o próprio nome diz, né, estão totalmente integradas à membrana, ou seja, elas atravessam a bicamada de fosfolipídios. Vão ter uma região lá fora, voltada para o meio externo, e uma região aqui dentro, voltada para o meio interno. Então, são proteínas que elas perpassam, né? Proteínas de transmembrana são proteínas que perpassam, por isso que a gente chama de integral ou transmembrana. Possuem domínio hidrofóbico, que penetra na bicamada, atravessando de fora para dentro. Mas também nós vamos ter essas proteínas que são chamadas de proteínas periféricas. O que são proteínas periféricas? São aquelas proteínas que não conseguem atravessar completamente a membrana. Está aqui, ó. Ou ela só está na parte da bicamada para o meio externo, ou só na parte da bicamada para o meio interno. Esse aqui também é um exemplo. Proteína periférica. E essa daqui também. Tá? Então, proteínas periféricas, né, não vão possuir domínios hidrofóbicos, que tenham medo da água. Consequentemente, né, não vão se inserir totalmente na membrana. Vão ficar somente nas regiões que estão em contato com a água, porque elas são hidrofílicas, elas gostam de água, que é esse caso aqui e esse caso aqui, tá? Porém, vão apresentar tanto regiões polares, que interagem com a cabeça dos fosfolipídios. Então, apesar de ela não ter uma região que não gosta da água para interagir com isso aqui, ela vai ter uma região, que é mais ou menos por aqui assim, ó, que é polar, tá? Só essa região que tu tá pintando é polar, né? Sim. Ó, essa aqui também, ó. Região polar. Tá, e aquela outra região que tu não cortou é neutra. Porque se fosse apolar, ela penetraria para cá, tá? Não é o caso. São regiões neutras, tá bom? Aqui tá o desenho clássico, né? Ó, a gente tem proteínas alfa-hélice, a gente viu, né? Isso aqui é uma proteína secundária, né? A gente tem uma proteína de canal, por exemplo, pode ser que o Ca mais o cálcio penetre aqui, assim como, sei lá, o Na mais o sódio saia, né? Então, uma proteína de canal pode se chamar também de canal iônico, as substâncias vão passar de dentro para fora e de fora para dentro. Isso é uma coisa importante também de eu falar para vocês. Existe mais ou menos assim, ó, proteínas de uniporte, antiporte e proteína do tipo simporte, tá? A gente vai falar disso mais para frente, tá? Mas, ó, uniporte vai só de um lado para o outro. Antiporte, uma tá entrando, outra tá saindo, e simporte as duas do mesmo lado. Então, aqui tem tanto entrando quanto saindo, aqui também, só que aqui é só de uma vez, aqui é duplo, simporte é só para um lado, ou só entra ou só sai. A gente vai ver isso daqui um pouquinho, tá? Bom, eu falei dos principais constituintes, que são as proteínas e os lipídios. Agora eu vou falar de um constituinte secundário, que seria os açúcares, né? Dentre eles o glicocálix. Ele é muito importante porque a prova tende a cobrar mais estruturas de células animais do que de plantas, ou protozoários, ou, enfim, outros tipos de células. Até mesmo células bacterianas. Então, o glicocálix tem uma importância fundamental, tá? Tanto é que para ter uma vacina eficaz, o que a gente quer é que as células de defesa reconheçam os organismos patógenos. Por exemplo, no caso do coronavírus, a gente quer que a célula de defesa reconheça ele para poder combater. E para que a célula de defesa reconheça ele, ela tem que ter uma proteína de reconhecimento, um glicocálix específico, né, que a gente chama isso de antígeno, específico para se ligar ao anticorpo determinado lá, tá? Então, na proteína, na membrana celular do coronavírus, que tem lá antígenos grudados a ela, o que é o antígeno? O antígeno é uma proteína com uma porção açucarada, portanto, é um glicocálix, tá? A gente não chama dessa forma, mas que vai se ligar à nossa célula para infectar. O que a gente quer é desenvolver uma vacina que induza as nossas células a reconhecerem o vírus. É isso que a gente quer fazer, tá? Esse é um dos modelos, por exemplo. Então, olha só, o glicocálix é um carboidrato, né, é um açúcar, portanto, que está localizado na superfície externa da membrana, atuando no reconhecimento das células. Aqui estão ele, ó, pessoal. A gente tem glicoproteínas, glicolipídios, tanto glicoproteínas quanto glicolipídios, tem esses caras aqui, ó.
que é o glicocálix. O modelo mais comum de glicocálix é esse modelinho aqui, ó, que é quando vocês veem, por exemplo, no Jornal Nacional, esse modelinho aqui, ó, ele tem essa composiçãozinha, parece um Y, né? Então, toda vez que vocês verem uma estrutura que lembra muito um Y, ó, vocês já sabem que é uma estrutura de reconhecimento da superfície celular. É um glicocálix, tá? Porque glicocálice ou glicocálix, porque isso aqui, não sei como, os caras falaram que lembra um cálice de bebida, não sei, tá? Tipo assim, uma coisa, né, que lembra lá um cálice de bebida, tá? Por isso que tem esse nome, glicocálix ou glicocálice, tá? Então tá. São carboidratos localizados na superfície externa da membrana das células animais que vão atuar no reconhecimento celular. Pode ser do tipo lipídio ou proteico, tá? E vai atuar na compatibilidade entre tecidos. Obviamente, tecidos são formados de célula, então no reconhecimento celular de forma geral. Tá? Reconhecimento das células de um mesmo tecido, por exemplo. O crescimento de uma população de células de um mesmo tecido é regulado pelo glicocálix. A gente chama esse fenômeno de inibição por contato. Exatamente, quando a gente tá lá a pele, sofreu uma ruptura qualquer, agora a gente tem um tecido lesionado, tá? Tem um tecido lesionado. Para que haja a proliferação das células e ocorra o processo de cicatrização, vai ter que haver, claro, estrancamento de sangue, né, para que não extravase a matriz celular, mas vai ter que haver o reconhecimento dessas células aqui, ó. Essas células que vão se ligando uma a outra através do contato dos seus glicocálix, e elas vão crescendo, 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 né, as fibras de colágeno, os fibroblastos, e aí vai ter o processo de cicatrização. É assim que ocorre. Portanto, quando eu tenho um corte e eu preciso que haja regeneração do tecido, é o glicocálix da célula que vai mediar, digamos, esse processo. Tal como no transplante de órgãos. Pensa só. Eu tenho lá, vou transplantar um coração. Aí eu tirei lá, né, do coração, eu desconectei todas as válvulas que estavam lá conectadas ao meu coração. E agora eu preciso ligar este novo coração, tá aqui ele, ó, tá? Com as suas valvulinhas lá, eu preciso ligar, né, aquele corpo que ficou, né, de receber lá o meu coração novo. Então, o que o médico faz? O médico conecta essas válvulas aqui, né, e ele costura, né, dá um ponto. Só que, quando o sangue do indivíduo entra nesse coração que não era dele, nas células sanguíneas, eu tenho células de defesa que tem glicocálix. E elas percorrem todo o coração. E aí, se não ocorrer a ligação das células do coração do doador com as proteínas de defesa do receptor, se não ocorrer esse reconhecimento, a gente vai ter rejeição do órgão. Ou seja, quando eu falo que o glicocálix é responsável pela compatibilidade entre tecidos, eu estou dizendo que ele vai atuar no reconhecimento de uma célula, de um tecido, de um órgão. E é ele, glicocálix, que é responsável pela rejeição do órgão. Você já deve ter ouvido falar que o fulaninho fez um transplante, mas o órgão foi rejeitado pelo corpo. O que é essa rejeição? As células de defesa do corpo do receptor não reconhecem o órgão do doador. E aí começam a combater ele, tá? O que seria ideal para que não houvesse rejeição? Seria ideal nós recebermos um órgão de um parente, porque a probabilidade de nós termos uma compatibilidade sanguínea é maior. Ou melhor ainda, receber um órgão da gente mesmo. Como assim? Como é que eu receberia um coração de mim mesmo? Eu só tenho um coração? Mas eu poderia, através da tecnologia que já existe, construir um coração próprio teu, usando as tuas células-tronco, tá? Induzindo lá o processo de organogênese. Isso já existe com algumas coisas mais simples, tá? A gente consegue já fazer pedaços de pele, implantes de gengiva, que são tecidos mais fáceis de ter aceite, enfim, vários outros, né? Dentário, teve um cara que amputou uma orelha que conseguiram reconstruir a orelha dele com células-tronco, alguns tecidos mais simples. Claro, o coração a gente consegue fazer também, consegue. Só que o coração que a gente consegue fazer, ele bate só com 30% da capacidade de um coração normal. Então, ele ainda não é um coração eficiente, tá bom? Mas vai chegar o tempo, e vocês podem ter certeza disso que eu tô falando, que o transplante de órgãos,
As pessoas não vão ser mais doadoras de órgão. Elas vão ser capazes de, através de suas células-tronco, formarem os seus próprios órgãos, tá? E os médicos vão ser como mecânicos, eles vão trocar órgãos de pessoas que estão doentes. A pessoa tem uma hepatite, tem uma falência do fígado. A gente vai extrair o sangue da pessoa, vai induzir células dela a se diferenciarem até a célula-tronco e vai construir um fígado novo através de impressoras 3D para essa pessoa, e ela vai receber um fígado que não vai ter rejeição, porque o DNA que está naquela célula é o DNA dele mesmo. É muito doido isso, mas a gente já está num processo bem adiantado para fazer isso, tá, pessoal? Claro que uma coisa é ter experimento, outra coisa é chegar até usar na população. Isso vai demorar bastante tempo ainda. Talvez nos próximos 10 ou 20 anos. Tá bom? Mas já sabem que isso existe, tá? No caso do câncer, né, as células de um mesmo tecido não mais se reconhecem, aumentando a população celular através da proliferação descontrolada. Exatamente. Uma das coisas que faz o câncer virar um tumor e se espalhar é o não reconhecimento das células cancerígenas, do glicocálix das células cancerígenas, com o glicocálix das células sadias. Então, o câncer ele vai crescendo porque as células que estão ao redor desse câncer não conseguem perceber que ele é uma célula diferente, não tem esse reconhecimento. E aí o câncer vai crescendo, 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 e se espalha e dá a famosa metástase. Tá? Dentre as funções do glicocálix, eu destaquei 4 para vocês bem importantes. Proteger mecanicamente a membrana celular, então coisas poderiam se chocar com a membrana, não se chocam, porque o glicocálix, né, protege mecanicamente. Ele vai também atuar como um filtro em alguns capilares sanguíneos e tecido conjuntivo, ajudando a controlar a entrada e saída de substâncias, né, a gente chama isso de pinocitose. Adesão, ou seja, ele vai permitir que células se liguem umas às outras. E também reconhecimento celular, inibindo o contato de células estranhas. Tá bom? Aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada como funciona o complexo de antígeno anticorpo, que a gente chama de histocompatibilidade, vocês podem dar uma lida ali. E como funciona a histocompatibilidade das células cancerígenas. Olha lá. As células vizinhas ao câncer, que são essa aqui que eu estou circulando, né, que eu estou pintando aqui, ó, elas não conseguem conhecer essa massa celular aqui. Então, isso aqui vira um tumor, um câncer, tá? Aqui está explicado como isso ocorre. E agora a gente sai da composição vai para transporte. E aí tem essa tabelinha aqui de transporte, ó, bem resumida e também muito boa. Olha só. Como funciona o transporte através da membrana, tá? O transporte pode ser do tipo em bloco, várias coisas entrando e saindo, ou específico, tá? Vamos para o primeiro em bloco, que é mais fácil. A gente tem coisas entrando e coisas saindo, tá? Quando eu tenho coisa entrando, tanto entrando quanto saindo, né? Então, pode ser tanto para fora quanto para dentro, mas a gente vai ter casos mais específicos, tá? A gente vai dizer que a gente tem fagocitose e pinocitose, tá bom? O que seria pino? Né? Partículas que são geralmente pequenas e estão envolvidas por líquido. Isso é pinocitose. Alguém disse alguma coisa? Eu, Agi. Hoje. Tu pode começar a repetir de onde tu passou esse quadro? Porque deu uma trancadinha que eu não peguei. Tá, a gente tem o seguinte, Gi. A gente tem transporte em bloco, transporte em massa, grandes quantidades entrando e saindo da célula, e transporte em pequenas quantidades, tá? Então, essa é a diferença de transporte em bloco para transporte específico, digamos assim. No transporte em bloco, vocês estudam 2 processos, endocitose e exocitose. O que é endocitose? Coisas entrando, exocitose, coisas saindo. Desses processos de endocitose e fagocitose, a gente destaca, de endo e exo, a gente destaca a pinocitose e a fagocitose. Tem outros? Tem. Tem, por exemplo, a excreção e secreção, né? Que é coisa saindo da célula, mas eu não trouxe para vocês. Eu trouxe os 2 principais, que é a pinocitose e a fago. Tá? O que é pinocitose e fagocitose? Bom, a pinocitose geralmente é entrada ou saída, a gente usa mais para entrada, mas pode ser saída. Tá? Então, geralmente é entrada, mas pode ser saída, de moléculas pequenas que estão envolvidas por água. E aí a gente diz que são moléculas líquidas, mas na verdade não são. Moléculas estão envolvidas por água. Tá? Já na fagocitose, as moléculas são um pouco maiores, também é a entrada, tá? De moléculas um pouco maiores, então a diferença principal, uma das diferenças principais da pino para fago é que a pino é uma molécula pequena envolvida por água, e a fago são moléculas maiores e geralmente não envolvidas por água, tá? E aí, o que a gente pode ter de exemplo, tá? A gente pode ter do exemplo da pinocitose, que é um exemplo
de macromoléculas, então a gente pode ter lá carboidratos como o amido entrando, tá? Macromolécula, molécula biológica grande, né? Grande, se comparado com uma célula não é nada, tá? Mas macromoléculas. E na fagocitose, até mesmo células inteiras, né? Então, lembra lá de um fagossomo, ou um corpo fagocitário? Uma célula que morreu, os macrófagos vão fagocitá-la. Então, a gente pode ingerir pedaços de célula inteira, ou até mesmo células inteiras, como células de micro-organismos patógenos. Tá? Então, fagocitose, ingestão de moléculas grandes. Tá? Isso que eu quero que você saiba. Ingestão de moléculas grandes sólidas. Pinocitose, ingestão de moléculas pequenas, geralmente envolvidas por água. Tá? Não são sólidas, são geralmente envolvidas por água. Foi? Tanto a fagocitose como a pinocitose, né? Isso nunca foi cobrado em prova, eu até acho que não vai ser, mas só para que vocês saibam, gasta energia, né? Tem gasto energético. Bom? Já nos transportes através da membrana, de substâncias específicas, a gente separa em passivo e ativo, lembra? Passivo é o transporte que não tem gasto de energia, o ativo é o transporte que tem. Tá bom? Bom, o que é o transporte ativo? É aquele transporte em que as substâncias vão contra um gradiente natural de concentração. Qual é o gradiente natural? É aí onde tem menos para onde tem mais. Isso é natural, sabe? Natural, desculpa. O natural é onde tem mais para onde tem menos, né? É sempre buscar o equilíbrio. O natural é ir de onde tem mais para onde tem menos. Isso é natural. O transporte ativo, ele gasta energia porque ele vai contra essa natureza. Então, se o normal é ir de onde tem mais para onde tem menos, o ativo faz o contrário. O transporte ativo vai de um ambiente de menor concentração para um ambiente de maior concentração. Tá? É isso que faz o transporte ativo. O que faz o transporte passivo? Não. O transporte passivo faz natural. Vai de um ambiente de maior concentração para, né, para cá, um ambiente de menor concentração. Tá? Isso é transporte ativo. Quando eu vou do mais para o menos, eu não gasto energia. Quando eu vou do menos para o mais, eu gasto energia. Eu sempre dou o exemplo do rio, né? Quando eu vou do mais para o menos, eu estou nadando a favor da corrente, por isso eu não gasto energia. Quando eu vou do menos para o mais, eu vou contra a corrente, por isso eu gasto energia. E aí os exemplos de transporte ativo e passivo são sempre os mesmos. O do transporte ativo é a famosa bomba de sódio e potássio, tá? Também entrada de açúcar simples, aminoácidos e íons, mas principalmente bomba de sódio e potássio. E no transporte passivo eu vou ter a difusão facilitada e difusão simples, né? O que muda da difusão simples facilitada? Bom, algumas coisas. Primeiro, o tamanho das substâncias. Na difusão simples são substâncias pequenas, em geral gases, tá? Então, o gás oxigênio, o gás CO2, alguns lipídios, a própria água, só que a água a gente deixa para falar ela como osmose. E na difusão facilitada, algumas moléculas maiores, por exemplo, a glicose, aminoácidos, alguns açúcares também, maiorzinhos, como alguns disacarídeos, e por aí vai, tá? Então, cuidado com isso. Outra coisa que a prova da URGS já perguntou, o Enem não acredito, mas vai que né. Ele pode perguntar para vocês qual dos tipos de transporte, né? Endocitose, exocitose, transporte ativo, passivo, difusão simples, facilitada, qual deles é específico, tá, pessoal? Então, pra gente, específico é tudo aquilo que tem proteína de canal, que são esses dois, ó. A difusão facilitada e o transporte ativo. Opa, e o transporte ativo. Então, ficou uma merda isso aqui, deixa eu apagar essa tinta. Tanto a difusão facilitada quanto o transporte ativo, tá? Difusão facilitada e transporte ativo, deixa eu puxar uma seta aqui para esses dois. Eu quero que vocês anotem, caso alguém não saiba, que são transportes específicos. Ou seja, existe uma proteína específica que facilita a entrada dessas substâncias, açúcares e aminoácidos, e existe uma proteína específica que facilita a entrada do sódio, do potássio, de açúcares e aminoácidos, tá? Difusão simples e osmose não tem proteínas de canal, portanto, não são específicos. O que são, então? São inespecíficos. Inespecíficos.
inespecíficos, tá? São inespecíficos. Ó, lembra que eu tinha falado para vocês dos tipos de proteína? Né? De Simport, Uniport. Opa, aqui. Ó, percebam uma coisa. Algumas proteínas vão somente em um canal. Ou só entra, ou só sai. Para essas proteínas, nós vamos chamar de proteínas Uniport. Tá? Uniport. Algumas outras proteínas, aqui não está mostrando, mas vamos supor que aqui eu tinha uma grande proteína, ó, que permite tanto a entrada simultaneamente à saída, nós chamaríamos de proteína antiporte. Antiporte. Tá? E também nós poderíamos ter proteína, que também não está representando aqui, mas eu vou desenhar para vocês. Vou desenhar uma proteína aqui, ó. Que ela poderia tanto entrar duas coisas ao mesmo tempo, quanto sair duas coisas ao mesmo tempo. E a gente chama essas proteínas de Simport. Elas vão para o mesmo lado. Ó, Simport vai para o mesmo lado, ao mesmo tempo. Uniport vai só para um lado, uma única. Antiport vai para ambos os lados ao mesmo tempo, tá? Então, cuidado com esses nomezinhos. Simport, Antiport e Uniport, tá? Aqui está mostrando como é que funciona os tipos de fusão, né? Simples, facilitada, e o transporte ativo não tem aqui. Jequitinhonha não tem. Só a difusão simples e facilitada. Osmose. O que é osmose? Eu sempre gosto de colocar o conceito, né? Qual é o conceito de osmose? Vamos lá. É a passagem espontânea da água do meio de menor concentração, a gente chama de hipo, para o meio de maior concentração, que a gente chama de hiper. Tá? A água, pessoal, é enlouquecidamente apaixonada pelo sal. Então, ó, aqui eu tenho pouco sal, baixa concentração de sal, Na+, Cl-, baixa concentração. E aqui eu tenho uma alta concentração de sal, Na+, e Cl-. O que a água faz? Vem do meio de menor concentração de soluto, sal, meio hipotônico, para o meio de maior concentração de soluto, o meio hipertônico. E aí o que acontece? Isso é a água que faz, tá? Percebam uma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moléculas de sal desse lado, e aqui eu tenho sei lá quantas. Depois eu continuo tendo as 9 moléculas de um lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, uma passou. Ou eu contei errado. 3, 6, 7, 8, 9. 3, 5, 6, 7, 8. Uma passou. Não deveria. Essa é uma membrana semi-impermeável que não permite a passagem de sal. Mas, sei lá, alguma delas deve ter passado. Mas o que acontece com o nível de água? Bom, desse lado o nível de água reduz e desse lado o nível de água aumenta. Tá? A gente chama esse processo de esvaziamento de água aqui e aumento da água aqui de pressão. Que pressão é essa? É pressão osmótica. Então, de que lado a pressão osmótica é maior? Desse lado aqui, né? Aqui eu tenho a coluna d'água maior, né? Se eu tivesse uma pessoa num tanque aqui e uma pessoa num tanque aqui, olha o quanto que eu tenho de água em cima dessa pessoa aqui. Eu tenho, sei lá, vamos supor que isso aqui é 1 metro. E olha quanto que eu tenho de água em cima dessa pessoa aqui. Sei lá, vamos supor que seja 5 metros. Então, a pressão é muito maior aqui. Isso acontece também dentro da célula. Né? Quando entra mais água dentro da célula, vindo, né, através da osmose, eu tenho uma maior pressão osmótica. Quando eu esvazio a célula, quando a água sai dentro da célula, eu diminuo essa pressão. Tá? Então, o que é a osmose? Conceito? Passagem espontânea. Por que eu botei espontânea? Porque é sem gasto de energia. Isso aqui ocorre naturalmente. Tá? Conceito de osmose, portanto, é a passagem espontânea da água, sem gasto de energia, do meio de menor concentração de soluto, hipo, para o meio de maior concentração de soluto, hiper. Tá? A água é enlouquecidamente apaixonada pelo sal. Então, ela sempre vai ir de onde tem menos sal, hipotônico, para onde tem mais sal, hipertônico. Quando é que a água para de deslocar? Quando atinge o equilíbrio. Quando a gente diz que o meio é isotônico.
tá? Nesse caso, a água para de passar de um lado para outro. Entenderam, gente? Sim? Então, o conceito de osmose é aplicado em vestibulares nessa figurinha aí, ó. O vestibular pode dizer assim, ó, pessoal, vocês, alunos vocês, né, alunos de ensino médio, tiveram uma experiência em laboratório com o professor de biologia ou de química, tanto faz. Onde ele pegou uma célula sanguínea humana, nesse caso aqui, para quem não lembra, isso aqui é uma hemácia. Hemácia. O que é uma hemácia, Sor? É aquela célula que a gente chama de glóbulo vermelho, né? Uma célula anucleada, tá? Que está lá no nosso sangue. E a gente coloca essa célula que está numa concentração sanguínea de 0,9% de sal. Essa é a concentração normal do nosso sangue em relação ao cloreto de sódio, ao sal. E a gente tem duas possíveis, né? Aqui, na verdade, a gente tem três possíveis cenários. Quando a gente pega essa hemácia e coloca num meio hipertônico, o que acontece com ela? Quando a gente pega essa hemácia e coloca num meio hipotônico, o que acontece com ela? E quando a gente pega essa hemácia e coloca num meio, aqui está hipotônico, mas na verdade é um meio isotônico, tá? Isso aqui está errado. É um meio isotônico, ou pouco hipotônico. Então isso aqui na verdade é 0,9. 0,9. Que nem o ambiente que a gente tirou ela, tá? 0,9. Beleza. E aí a prova pede para vocês dizer o que acontece com ela. Vamos tentar entender o seguinte. A hemácia está a 0,9. Essa é a concentração natural dela. Quando eu coloco ela no meio de 1,5, concordam que 1,5 é maior que 0,9, né? Concordam, né? Isso aqui não é nem 1%, isso aqui é 1,5%. Então é maior. Então, quando o meio é hipertônico, significa dizer que ele tem mais sal do que a hemácia, tem uma maior concentração de cloreto de sódio, sal de cozinha, por exemplo, do que a hemácia. Caras, é o que acontece com a nossa mãozinha quando a gente coloca ela, ou com a nossa folha de alface, quando a gente coloca ela dentro da água com sal. Quando a gente coloca a nossa folha de alface dentro da água com sal, lá quando a gente tempera a salada, a nossa folha de alface murcha. Ou, quando a gente fica muito tempo dentro da piscina, a piscina tem o cloro, né? O cloro, a nossa mãozinha também murcha. Então, quando a gente coloca uma hemácia num ambiente que tem muito sal, a água sai da hemácia. A água sai da hemácia. E vai para onde? Vai para o meio que tem sal, porque a água é loucamente apaixonada pelo sal. E aí, isso aqui murcha. Isso aqui tem um nome, tá? O nome disso aqui é crenação. 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 Tá? A célula está perdendo água para o meio. Isso aqui é crenação. Ó, o meio externo, como tem muito sal, provoca perda de água pela célula, o que deixa ela murcha. Então, ó, quando a gente coloca uma célula que está numa concentração X, no ambiente onde essa concentração é maior, a tendência dessa célula é murchar, perdendo água. Agora, no segundo cenário, quando a gente coloca a célula que está numa concentração dentro de uma solução que tem uma concentração menor, aqui a concentração era maior, hipertônico. Aqui a concentração é menor. 0,4 é menor do que 0,9. Tá? A gente poderia pensar em 4%, né, e 9%. Então, 4% é menor que 9%. Ou seja, nesse caso, a concentração de sal que eu estou colocando na minha célula é uma concentração baixa, né, hipo. É uma concentração de sal nessa solução onde eu estou colocando na minha célula é baixa, não tem tanto sal. E a água que está nessa solução tende a entrar. A água tende a entrar. Vamos botar aqui, ó. Água. Ela tende a entrar. E ela entra tanto que às vezes causa isso aqui, ó. Ela causa a ruptura, o rompimento da célula. Esse fenômeno a gente chama de lise. Como é uma célula sanguínea, a gente chama de hemólise. Hemólise. Tá? Ocorre a lise, a quebra,
a ruptura ou a hemólise da hemácia. Né? Ó, o meio externo, como quase não tem sal, provoca a entrada excessiva de água na célula, que se rompe. A lise de uma célula sanguínea a gente chama de hemólise. Tá bom? Num terceiro cenário, onde eu tenho uma concentração igual ou muito próxima, né? Ali estava 0,6, mas eu poderia botar 0,8, tá? Para deixar mais próximo. Vamos até dizer que não é igual, mas vamos dizer que é muito próximo, 0,8, tá? O que acontece? Nada, né? Não entra e não sai, ou melhor dizendo, sai um pouquinho, mas também entra um pouquinho. Então, essa mini variação não chega a causar nenhuma mudança no formato da célula. Então, o meio externo, quando ele é isotônico, provoca aumento no volume da célula em virtude da maior quantidade de água que entra. Ah, tá. Aqui está dizendo que aumentou um pouquinho, mas não chegou a romper. Tá? Mas o que eu quero trazer para vocês... Deixa eu só apagar aqui. Ó. O que eu quero trazer para vocês é no meio iso. E o que aconteceria no meio isotônico? A hemácia que tem esse tamanho permaneceria com esse tamanho. Tá? Desconsiderando, né, a minha variação aqui. Então, no meio isotônico, bota aqui, ó, não ocorre alterações significativas. Tá? Não ocorrem alterações significativas no volume celular. Resolveram acordar aqui de novo. Tá? Então, no meio isotônico, a hemácia ela ganha um pouquinho e perde um pouquinho. Então, dentro de um meio isotônico, a forma dela pouco altera. Pouco ou quase nada altera. Tá? Em célula vegetal, tem um fenômeno parecido, mas com uma ressalva. Deixa eu só... Peraí, pessoal. Deixa eu dar um jeito nisso aqui. Olha, pessoal, não é fácil. A gente vai ter que seguir mesmo assim, tá? O que acontece aqui? Prestem atenção. Aqui, nesse caso, em célula vegetal, existe a parede celular, ó. Tá vendo? A parede celular. Coisa que não existe em célula animal. Isso é um detalhe importante. A parede celular, ela é exclusiva de células vegetais? Não, também. Fungos têm parede vegetal. Fungos têm parede celular, obviamente não é vegetal, né, mas é uma parede celular. Bactérias também têm parede celular, né, parede celular bacteriana, não é vegetal, mas tem parede celular. Só quem não tem parede celular é a célula animal. Então, uma das principais diferenças entre célula animal ou célula vegetal é a parede celular. No caso das células vegetais, devido a esse detalhe da parede celular, a célula vegetal ela não vai inchar e nem reduzir muito. Porque a parede celular mantém o formato da célula. Porém, dentro da célula vegetal, a gente tem o vacúolo, lembra? Que é aquela bolsa de armazenamento de água. E este vacúolo, que está aqui representado num volume normal, vai sofrer alterações quando eu coloco numa solução hipertônica ou hipotônica. Então, ó, percebam o tamanho desse vacúolo, tá? Que é o reservatório de água. Quando eu coloco ele num meio onde tem muito sal, que é o caso de quando a gente tempera a salada, esse vacúolo que tinha um monte de água, perde água para o meio. E aí o vacúolo murcha um pouquinho, causando, né, um mini recuo da parede celular vegetal. Aqui não está mostrando para vocês, mas eu desenhei. Então, imaginem que agora tudo isso que estava verde aqui, ó, adquire esse novo formato preto. Então, eu tinha, exageradamente falando, uma célula assim, e agora eu tenho uma célula assim, ó. Tá? Ela reduziu um pouco o seu tamanho. Não muito, mas reduziu um pouco. Já quando eu coloco ela num ambiente que tem
pouco sal, a água entra nela, que é o caso do alface, né? A gente coloca no alface lá, um prato com uma folha de alface e coloca sal, tá? Então, o meio tem sal, logo o meio é hipertônico, logo a célula perde água. E aí, o alface fica assim, murchinho. Agora, se eu pego esse alface e jogo ele dentro de novo de uma bacia com água, a tendência é, nesse novo ambiente, como tem mais água na bacia do que dentro da célula, a célula vai receber água, voltando a ficar cheia. Tem dois nomes para esse processo. Quando a célula perde água para o meio, ou seja, quando o ambiente é salgado, nós dizemos que a célula está plasmolizada. Tá? Ou seja, quando a célula vegetal perde água e fica murchinha, a gente chama ela de plasmolizada. A célula animal, lembra o nome? Era crenação. Crenação. A célula vegetal, plasmolizada. Quando a célula animal ganha água, nesse caso aqui até romper, que a gente chamou de lise, a célula animal lise, a célula vegetal a gente chama de túrgida. Fica cheia, porque ela não rompe. Então, plasmolizada é quando ela perde água, túrgida ou cheia é quando ela ganha água. Quando é que vai ocorrer a plasmolização? Quando nós colocarmos ela num ambiente hipertônico, né? E ela vai perder água para o meio. Quando que ocorre a turgidez? Quando colocamos ela num ambiente hipotônico. Daí ela ganha água do meio, tá? Então, esse é um detalhezinho importante que a gente não pode deixar passar batido. Foi, gente. Bom, em resumo, e isso é importante, eu gostaria que vocês fizessem um flashcard disso aqui, tá? Flash, tem um H aqui, card. Tá? Ou seja, eu gostaria que vocês fizessem um flashcard de difusão simples, de difusão facilitada e de transporte ativo. Então, para quem não sabe, vocês vão pegar, quem nunca fez flashcard, só procurar no YouTube, tem um monte de vídeo. Pode pegar uma folhinha, eu gosto de fazer com folhinha de papel assim, ó. Daí, isso aqui vira 2 flashcards, não 1, tá? E aí vocês vão separar e escrever aqui na frente, por exemplo, transporte ativo, tá? Botar aqui T ativo. E atrás, vocês vão botar que no transporte ativo vai ter gasto de energia. Ou seja, este gasto de energia vem da quebra do ATP. Porque é contra um gradiente de concentração. E tem uma proteína de canal. A bomba de sódio e potássio, por exemplo. Por isso que é um transporte do tipo específico. Entenderam? Num lado você vai botar o nome do transporte, no outro lado todas as características dele. A mesmíssima coisa vocês vão fazer para difusão facilitada. Opa! Por que esse nome difusão facilitada? Bom, primeira coisa, o nome é difusão facilitada porque justamente é facilitada por uma proteína de membrana. Então, sim, tem proteína de membrana. E a gente sabe que se tem proteína de membrana, é um transporte do tipo específico. Oi? Eu não entendi essa pergunta. É energia externa necessária? Se gasta ou não gasta energia. Tá? Ah, tá. Tu pode botar assim, ó. Com gasto de energia. Tá, Gi? Vamos desenhar aqui o símbolo de energia. Opa. Passei um pouquinho aqui, deixa eu pegar abaixo. Vamos desenhar aqui o símbolo de energia. Mas como é na forma de ATP, né? Vou botar aqui, vou botar assim, com gasto de ATP. Tá? Então, a difusão facilitada é facilitada justamente por uma proteína, então tem, e por isso que é chamado de específico. Tem necessidade de energia? Não. Por isso, né, melhor dizendo, por ir a favor de um gradiente de concentração, é que eu não vou gastar energia. Ou seja, Gi,
ela desce o rio a favor da correnteza, por isso que não gasta energia. Tá? Mesmíssima coisa, deixa eu apagar, vocês vão fazer com a difusão simples. Olha o nome, difusão simples. Cara, como ela não é facilitada, a primeira coisa que tem que saber é que ela não tem proteína de canal. E se não tem proteína de canal, não é específico. Ou melhor dizendo, né, a URGS disse que é inespecífico. Inespecífico. Tá? Inespecífico. Tá. Então, né, não tem proteína, portanto, é inespecífico. Exatamente. E como toda difusão, vai a favor do gradiente. De novo, né? Nada a favor da correnteza. Portanto, não gasta energia. Galera, assim, ó, a chance de cair uma questão sobre tudo o que a gente falou hoje é quase 100%. Com quase 100% de certeza, eu diria assim, ó, 99,9%, tá? 99,9%, vocês podem me cobrar isso depois da prova do Enem. Com 99,9% de chance, vai aparecer alguma questão que envolva membrana celular. Ou vai ser tipos de transporte, e eu sintetizei nesse quadro para vocês, ou vai ser a composição, tá? Com quase 100% de certeza. E ainda, como o Enem é uma prova interdisciplinar, de caráter contextualizado, vai ser alguma coisa relacionada à pandemia, vai ser alguma coisa relacionada ao coronavírus, perguntando como é a entrada do coronavírus dentro da célula. Através do reconhecimento das proteínas específicas do coronavírus com a célula humana. Sei lá, o glicocálex da célula humana reconhece as proteínas do coronavírus. Ou pessoas que têm falência pulmonar. Tem porque tem muito líquido dentro do pulmão. O líquido do pulmão é causado pela inflamação, pela necrose do tecido pulmonar, onde ocorre a lise, a ruptura da membrana das células do pulmão. Essa ruptura da membrana das células do pulmão é ocasionada por qual motivo? Provavelmente por uma entrada excessiva de água dentro do pulmão, tá? Devido ao processo inflamatório. Então, vocês podem ter 100%, 99% de certeza que vai ter uma questão perguntando isso para vocês lá. Beleza? Lembra que eu tinha falado das proteínas uniporte, simporte, antiporte? Aqui está um resumo, né? 3 tipos de proteína para transporte do tipo ativo. Uniporte, ó, ou só entra ou só sai, né? Uniporte transporta uma substância em uma única direção, ou só entra ou só sai. Simporte transporta 2 substâncias em mesma direção, nos sentidos iguais, portanto, tá? Então, ou 2 coisas entrando, ou 2 coisas saindo. Então, de novo, uniporte, uma única coisa em um único sentido, ou só entra, ou só sai. Simporte, 2 coisas em também só um sentido, ou só entra, ou só sai. Antiporte, transporta 2 substâncias distintas em sentidos distintos ao mesmo tempo. Então, coisas entrando ao mesmo tempo que coisas saindo, ou coisas saindo ao mesmo tempo que coisas entrando. Essa foi uma questãozinha da URGS, acho que do ano passado, se eu não me engano, tá? Vai que o Enem peça isso para vocês. Normalmente a gente não ensina isso em cursinho, tá? A gente não ensina isso em ensino médio. Mas eu trouxe porque o Enem não é o que cai, né? O Enem é como cai. A gente sabe o que cai no Enem, a gente não sabe como que vai cair. Então eu sei que vai cair uma questão de membrana, ou composição transporte. Agora, como isso vai cair? Quem falar que sabe, mente, tá bom? Deixa eu ver que hora é aqui. 45. Bom, aqui está mostrando os exemplos de transporte ativo, né? A gente tinha perguntado como assim hidrólise, uso externo de ATP, né? Bom, tem que ter a energia para mudar a conformação da molécula de proteína. Então, é como se ela tivesse assim, quando eu forneço energia, ela faz assim, ó. Tá? Normalmente ela está assim, fechada em cima e fechada embaixo, e quando eu dou energia, ela faz esse processo. Ou abre em cima, ou abre embaixo, ou em alguns casos, nos dois, né? Por isso que tem que ter energia, tá? Então, aqui, ó, transporte ativo tipo primário, né? Aqui para vocês, ó. A bomba de sódio e potássio transporta o sódio usando a energia, né, da quebra do ATP, a fim de estabelecer um gradiente de concentração.
O secundário, um movimento de cálcio, de sódio, na direção do seu gradiente estabelecido pela bomba, vai direcionar também o transporte da glicose num esquema de contracorrente que a gente chama. Tá? Esse secundário aqui, ó, vocês podem deixar, tá? Mas o primário é interessante. Isso aqui cai em prova. Isso aqui cai em prova. Tá? Aqui ainda está mostrando como é que forma esse processo. Então, de novo, se atenham ao primário. E aqui é os transportes em bloco. Lembra que eu tinha falado para vocês que a gente pode ter endocitose ou exocitose, né? Endo para dentro. E normalmente para dentro a gente chama de fago e pino. Exo para fora. Opa. Exo para fora. E normalmente para fora a gente tem coisas que eu não gosto indo para fora, por exemplo, substâncias tóxicas. Ou tem coisas que eu gosto. A gente chama de secreção, por exemplo, hormônios. Tá? Então, cuidado, né? Isso aqui, o que difere isso aqui, né, transporte em bloco, desse esqueminha que eu botei, ó. Esse aqui não é o transporte em bloco. Esse aqui é o transporte de substâncias pequenas. Isso aqui é um transporte de substâncias massivas, ó, corpos inteiros. Tem um monte de coisa, né? Ó, aqui também, ó, partículas elementares pequenas, mas embora sejam pequenas, tem um monte de partículas elementares. Então, fagocitose, partícula grande, em geral sólida. Pinocitose, partículas pequenas, em geral, envolvida por líquido, tá? Na fagocitose, a gente tem a formação do corpo fagocitário, né, ou fagossomo. E na pinocitose, a gente tem a formação do pinossomo, ou corpo pinocítico também, tá? E aqui tem exercício, pessoal, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem esse exercício em casa, né? Faltam 2 minutos para acabar. Mas seria interessante vocês fazerem esse exercício, separar esses dois aqui, que são dois bem abrangentes, de fixação, e esses dois aqui, que são mais de propostas, tá? Exercícios mais, menos prováveis, mas mais difíceis, digamos assim. Beleza? Então era isso, pessoal. Amanhã a gente vai ver organelas, tá? Aqui também é uma questão com 99,9% de chance de aparecer, tá? Principalmente, eu vou falar dela amanhã, não vou me adentrar na aula da professora. Beleza? Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, permaneçam em casa, respeitem a pandemia e até amanhã. Dê um tchau para o aí, pessoal. Tchau, tchau.